Pessoal, bom dia. Me chamo Bruno, sou professor de português, graduando pela Universidade Federal do Piauí, e de espanhol, graduando também pela Universidade Estadual do Piauí. Então, hoje eu vim postar esse vídeo como forma de sanar uma dúvida de um amigo que, a meu ver, é uma dúvida bastante pertinente e que talvez muita gente a tenha, né? A dúvida é essa: é a utilização quando eu vou utilizar em verbos conjugados na terceira pessoa do plural o on, a to o e o on, a am, em que tempo e quando usar. Tomei como base essas duas gramáticas, né? A moderna gramática portuguesa, atualizada pelo novo acordo ortográfico de Evanildo Bechara, conhecido nacionalmente aí, né, pelo seu trabalho, e essa outra também, gramática normativa de Rocha Lima. Duas boas gramáticas, quem quiser comprar não vai se arrepender, certo? Então a gente vai fazer uma análise fonética, fonológica, uma análise morfológica e uma análise semântica dessa utilização. Eu espero no fim ter contribuído de alguma forma para o aprendizado e para tirar essa dúvida de muita gente, como eu já disse, certo? Então, fonologicamente falando, a gente vai ter esses dois grupos, né, de ditongos. Então nós temos aqui dois ditongos, certo? Nasalizados, o ão, né, onde o O é a semivogal, e o ão, M, que também esse M é considerado uma semivogal, no caso nasal, certo? Ão é como se fosse um U. A gente aprendeu que quando as palavras terminam em ão, AM, ou on, OM, esse U representa uma semivogal, a semivogal U, no caso, representado pelo W. Outra coisa importante a se frisar, ainda foneticamente falando, é que esse ão nos verbos conjugados ele vai ser paroxítono, certo? Exemplo: cantaram, ou seja, a entonação silábica mais forte se dará na penúltima sílaba, cantaram. E esse ão, atió, será oxítono, ou seja, a entonação silábica se dará na última sílaba, na sílaba oxítona. Aqui algumas exceções aí dessa utilização, né? Algumas exceções dessa utilização: dão, são, chão, vão, né? Perceberam aí que tem um intruso aí, né? O chão. Só para ver se vocês realmente estão atentos. E vamos seguir agora com a morfologia. Então, regularmente falando, as formas referidas a M e a to se referem às terceiras pessoas. Que pessoas são essas? Terceira pessoa do plural, certo? No caso, eles, elas, vocês, né? E vai seguindo as terceiras pessoas do plural. Exemplos aí: cantam, eles cantam, elas amam, vocês chamam, né? E de igual forma também o atió vai se referir à terceira pessoa do plural, né? Lembrando aí mais uma vez que a gente está falando de verbos regulares. Eles cantarão, elas amarão, vocês chamarão, certo? Simples. Agora vamos a morfologia modo tempo, né? Vamos entender que o verbo conjugado, simploriamente falando, simplesmente falando, né, de uma forma bem simples, o conceito é bem mais extenso do que isso. A conceitualização de uma conjugação verbal é um pouco mais extensa do que isso, mas de uma forma bem simples, para um aprendizado, a gente vê que o verbo conjugado é a soma de suas partes, ou seja, ele vai estar dividido da seguinte forma: entre o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, tomando como base um verbo conjugado no pretérito imperfeito, né,
não é o tempo que nós vamos estudar, mas só para fazer uma exemplificação para que se fique entendido. Explicitam-se as partes supracitadas. Cantavam, onde cante é o radical. O A é a vogal temática que indica que o verbo é de primeira conjugação. O VA é a desinência modo temporal que indica que o modo é indicativo que o tempo é pretérito, mais especificamente imperfeito. E o M é a desinência número pessoal que indica que o número é plural e que a pessoa é terceira, certo? E assim vai. Vamos especificamente para a utilização do an ou do on. Em que tempos nós vamos usar, em que ocasiões e circunstâncias nós vamos usar. Então, usar-se-á em termos regulares, não, na terceira pessoa plural, como já fora dito antes, nos tempos de presente ou pretérito perfeito. Perceba-se que existe essa distinção entre pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Sinteticamente falando, que é o pretérito perfeito vai ser uma ação que aconteceu e que já não há mais uma relação presentual, certo? Não há mais uma relação de presente. Aconteceu, acabou, uma ação findada. Simples. Vamos lá. Esses alunos não prestam atenção à aula e ainda conversam pelos cotovelos. Então, esses dois verbos estão aí marcados com semântica de presente, certo? E está aí a colocação do AM, a desinência aí, AM no presente, certo? Prestam e conversam. Lembrando que a desinência é só o M, esse outro A aí do presente aí é a vogal temática. E o exemplo 2: chegam a 1000 os mortos no trágico acidente ocorrido na tarde de hoje. Também referência a presente e o AM aí no final, certo? Então, noção de presente. E o outro tempo que eu falei antes é o pretérito perfeito, ou seja, uma ação findada, uma ação terminada. Chegaram atrasados novamente. Cantaram aquela música linda no baile. Os dois verbos se referem semanticamente a uma ação ocorrida antes do momento da iniciação da frase, ou seja, se refere a uma ação passada. Chegaram, também escrito com AM, e cantaram, certo? Noção de passado, noção de passado perfeito, passado acabado. E a outra forma, o atual, o tempo de futuro. Então, a ação expressa pelo verbo, ela ocorrerá momentos depois da iniciação da frase. Exemplo 1: cantarão amanhã no teatro da Assembleia para aquele monte de ladrões. Ou seja, o momento da ação verbal ele vai ocorrer após o momento da iniciação da frase, certo? E é o exemplo 2: vocês chorarão lágrimas de sangue, por isso que me fizeram. Coloquei dois verbos opositores aqui, em termos temporais, certo? Um referindo-se ao presente, ao futuro, perdão, né? Chorarão, uma ação que ocorrerá após o momento da iniciação da frase. E o outro, que é fizeram, referindo-se ao momento antes da iniciação da frase, certo? É um verbo irregular, mas serve como exemplo. Chorarão, futuro, aqui o atual, e fizeram, passado, aqui o M. Aqui explicita perfeitamente o que eu venho dizendo. Ão, futuro, atual, futuro, ão, AM, passado ou presente. E aqui os exemplos: cantarão e chorarão. E aí algumas exceções, né, pessoal? Dão, são e vão. São presentes aqui, escritos com atual, né? Aí eles fazem parte das arbitrariedades da língua, das exceções da língua. E esse vão aqui, apesar de ser presente, né, reporta-se a uma ação futura. Então, espero ter contribuído de alguma forma para a aprendizagem de vocês e até a próxima.